Chegamos ao 8º dia e agora, Bia, nós entramos numa segunda fase, Sim, né, dessa série que já está transformando as pessoas, mas vai transformar a Terra. Que a amém. Terra vai saber quem verdadeiramente é esse Deus. Quem verdadeiramente é esse Deus revelado em Jesus e qual é esse reino perfeito de amor, né? Que elas já estão inseridas. Já estão Elas inseridas. são esse reino, mas ainda elas não sabem, né? A Bíblia que o sistema nunca leu. E nessa segunda parte, nós vamos dar uma aprofundadinha, né? E a gente vai voltar um pouquinho e falar sobre a palavra avultar. Avultar significa Fazer um vulto. fazer vulto. Uhum. E é justamente essa palavra que Paulo vai dizer ali em Romanos capítulo 5, no verso 20, que é o que já nos traz luz e revelação pela meditação com o próprio Jesus, de que faz a gente entender que se há um vulto é porque eles estavam Na no escuridão. escuro, Na escuridão. né? Sim, Porque o sistema pode, vocês não, né? Porque já estamos aprendendo, estamos crescendo, mas o sistema tem essa dificuldade e eles indagam, né? Como assim eles estavam no escuro? Eles eram homens inspirados, a Bíblia foi inspirada. Eles não entendem que a inspiração é algo exterior, é. justamente porque há necessidade no homem, né? A inspiração, como nós já falamos em aulas anteriores, Bia, Sim. ela é a água que vem pura e perfeita, porém, ela passa pelo um cano ou pelo canal que está sujo. E quem vai escrever, porque está no escuro, vai escrever de forma que não contempla, que não Uhum. revela Verdade. quem, aqui no caso, Deus é. É. Ou Deus era, né, segundo a imagem deles. Então, eles poderiam questionar de onde vem esse negócio, eles falam que ele está no escuro, se eles têm inspiração. Justamente a revelação, o ensino de Paulo no Novo Testamento. Sim. Né? Paulo é agora essa pessoa responsável por escolhida pelo próprio Jesus para interpretar aquilo que eles não estavam entendendo. Ele vai dizer que a lei serviu para avultar. Olha aqui como é que fica simples, né? Facinho para a gente entender. Então, avultar é criar um vulto. Vulto é uma imagem distorcida Sim. de quem está no escuro. Imperfeita. Né? E aí, qual é o problema? Eu fiz algumas anotações aqui, Bia. Qual é o problema disso, né? Nós vamos encontrar aqui 2 pontos importantes. A gente vai desenvolver aqui nessa 8ª aula, no 9º dia, na aula seguinte, depois talvez na 10ª, 11ª, que aquilo que o norteia, aquilo que os norteia agora, está do lado de fora. Tá de fora, lá de fora com regras, normas. Se há um vulto para Direcionar. direcioná-los, Sim. significa que eles não têm. Essa é a prova que não havia dentro. Né? Olha só como é que fica, né? Eles não têm neles a direção, eles não sabem. Por isso essa prática exterior. É. Que E aí, como eles não têm, quando vem essa lei, que nem era lei, mas vamos usar dessa maneira, Sim. quando vem essa lei, eles recebem como ordenança. Parece que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas olha só que interessante. Em primeiro lugar, então, não era ordenança. Não. Jesus estava guiando para o melhor caminho. Sim. Né? Porque quem está cego não está vendo. E aí você mesmo disse, Bia, né? Outro dia, em outra aula, que eles não estão vendo, eles não sabem o que é bom e o que não é. Sim. Não tem como eles discernir o que é bom e o que não é. Eles precisam de um guia, eles precisam de uma
né? Direção. Quase que não. Eu ia falar quase que matar alguém era bom, porque então não é quase que, porque na verdade eles matavam mesmo, Porque dependendo o primeiro homicídio lá não tinha lei e o Caim matou Abel. Exato, Entendeu? porque Já de começou. certo modo aquilo que é conveniente para mim Sim. pode até ser bom. Então matar é bom. Olha que interessante. Por isso a ideia de repente de que Deus também fazia time, comprava lado, Sim. né? Fazia motim. E de repente até matava, arrancava um povo de uma cidade para dar para aqueles que eram dele. Olha a loucura. Onde é que chega, Sim. né? Então, a necessidade de um guia, de um vulto, de uma imagem, mas por causa da cegueira ainda era distorcida. Mas era o amor dirigindo para aquilo que seria bom, não para quem aparentemente pede, mas para quem precisa, para quem está fora e não está vendo, porque saíram da presença, saíram da luz, Sim. né? Saíram do reino da maravilhosa luz e vieram para o império das trevas. E aí a gente pode terminar essa aula dizendo assim, pegando talvez uma possível pergunta, que a gente sabe que surge esse tipo de pergunta. Sim. Então a lei era boa, Peterson. A lei era boa. A lei é boa. Ela é boa desde que eu entenda que não é lei. Porque quando eu digo lei, como foi escrito, eu ainda recebo Como ordenança. como ordenança, como algo que eu tenho que obedecer para satisfazer uma necessidade e, em satisfazendo essa necessidade, só então eu posso receber uma bênção ou algo de bom ou um favor imerecido, mas que agora eu passo a merecer, Pelo aquilo que eu né? faço. E graça, pegando um parênteses aqui, graça não é favor imerecido somente, porque graça é uma pessoa, né? Mas mesmo assim, ainda alguém pode dizer, mas de alguma forma, então, aquilo que se tem por orientação é algo bom. Sim, era algo bom. Era o amor de Jesus. Era algo bom para aquele tempo, porque todos estavam nas trevas e recebiam orientação exterior. Isso. Quando a graça se manifesta, que é o próprio Cristo, já não necessita do exterior, porque ele nos ensina dentro, Uau. no espírito. Porque ele diz que aquele que me adora em espírito. E é o segundo ponto onde nós vamos entrar agora. Então eu preciso entender que, nesse primeiro momento, que a Bia já deu no meio, né? Que, que aquilo era bom para o momento da cegueira. Da escuridão, Para né? o tempo da escuridão. Na verdade, vamos melhorar? Se aquilo era bom para o tempo da escuridão, eu não posso dizer que aquilo que está sendo dito é bom. Bom é aquele que que estava nos orientando e estava orientando o povo, que aquilo não tem nada a ver com a gente, né? Sim. O povo hebreu, o povo, né, israelita, o povo judeu, estava orientando em amor, mas para o tempo da escuridão. O que eu tenho que entender, mais uma vez, a lei não é boa. Quem é bom é quem está dando a direção. A gente continua para a próxima aula.